Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O nosso pensamento levado a Deus e Jesus, que nessa noite possamos ter a capacidade de conseguir entender aquela mensagem que a irmã Luciane vai trazer hoje, que tenhamos a capacidade de absorver e aquilo que for nosso, que a gente consiga levar para casa, pensar, refletir e que sirva de exemplo e de motivo para a gente estar melhorando, tá, na nossa espiritualidade. Para a nossa harmonização de hoje, eu trouxe uma pequena mensagem do livro Preces do Coração, de Lourival Lopes. Senhor, ensina-me a não esperar recompensa pelo bem praticado, nem mesmo um sorriso. As pessoas ficam felizes quando recebem algo de bom lhes faço, mas nem todas se mostram agradecidas. Talvez se envergonhem ou não saibam como fazer ou retribuir. Compreendo que toda ajuda, orientação, atenção que dou, nasce de um amor, cuja origem está em ti. Daí, ser mais importante agradecerem a ti do que o fazerem a mim, que sou o intermediário. Compreendo que só tu mereces o agradecimento. Liberto-me de exigências e de ressentimentos, o que me faz bem. Por isso, peço-te forças para auxiliar mais e mais pessoas. Não será por falta de reconhecimento que deixarei de fazer o bem. Todos merecem ser auxiliados. Fortalece-me, pois o Espírito e ânimo à minha disposição para continuar ajudando aos necessitados. De minha parte, agradeço-te de tudo o que me tens dado. Obrigado, obrigado. Que assim seja, meus irmãos. Boa noite a todos que venceram o friozinho, a vontade de ficar abafado em casa. Isso é um sinal de que a gente realmente está empenhado com aquilo que a gente se propôs para a nossa vida, com as mudanças que a gente se propôs para esse ano. Então, é sempre uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês. Hoje eu vou começar com uma historinha infantil. Quem de nós nunca ouviu a Branca de Neve? Eu estava vendo na internet essa história, me chamou a atenção e eu achei bem pertinente para o que nós vamos falar hoje. Nós vamos ver de uma forma um pouquinho diferente. Até então, estava todo mundo em paz. A Branca de Neve estava em paz, a madrasta estava em paz, os anões estavam em paz, o reino inteiro estava em paz. Até que um dia, a madrasta chega no espelho e diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho responde: sim, existe, a Branca de Neve. Dito isso, a madrasta vira bruxa, contrata um caçador, quebra o espelho, toca o terror no reino. Tenta matar a Branca de Neve e a partir daí ela se perde completamente, vai ladeira abaixo. Moral da história: em quem que nós nos transformamos quando alguém diz aquilo que nós não queremos ouvir? Será que nós não nos transformamos na madrasta que virou bruxa? Quem somos nós quando recebemos uma notícia que não vem de acordo com o que a gente esperava? Uma resposta que a gente não queria ouvir? Quem somos nós quando a gente chega no trabalho e tem uns 15 problemas esperando a gente? Quem somos nós quando a gente quebra uma caixa de ovo dentro do carro ou quando a gente quebra algum item que a gente gosta muito dentro de casa? Será mesmo que nós não agimos muitas vezes como a madrasta da Branca de Neve? Será que nós não nos deixamos muitas vezes arrastar pela cólera? E o que seria a cólera? Cólera é um sentimento violento diante de alguma situação de revolta, ira, raiva, um instinto selvagem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos nos alertam: procurem sempre a origem desses acessos de demência passageira, que fazem com que se igualem aos brutos, perdendo o sangue frio e a razão. Procurem o porquê de tal proceder e quase sempre encontrarão por base o orgulho ferido. É justamente o orgulho ferido que os leva a repelirem, cheios de cólera, os mais sensatos conselhos. Até mesmo a impaciência, que tem a sua causa na contrariedade fútil, advém da importância que cada um atribui à sua própria personalidade, perante a qual
julgam que tudo e todos devam se curvar. Em sua loucura, o homem colérico volta-se contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos que acaba destruindo por não lhe obedecerem. Se tais momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, ou teria medo de si mesmo, ou se acharia bem ridículo. Que julguei por aí a impressão que deve causar nos outros, ainda que seja por piedade, se parar para pensar, veria que a cólera nada resolve, pois além de alterar a saúde, compromete a própria vida, fazendo com que torne a sua primeira vítima. Além disso, uma outra consideração deveria contê-lo, a certeza de que faz infelizes todos aqueles que o cercam. Se ele possui coração, não sentirá remorso de fazer as criaturas que mais ama sofrer? E que remorso mortal seria se, num acesso de raiva, cometesse um ato ao qual tivesse que se arrepender pelo que fez pelo resto da vida? Quantas vezes a gente se deixa arrastar por aqueles momentos em que a raiva nos deixa cegos? Muitos de nós, ou quase todos de nós, já passaram por esses momentos. André Luiz, através de Chico Xavier, no livro O Espírito de Verdade, ele nos lista que a cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem até as melhores das criaturas às piores das frustrações. A lista deles, de 10 negativas, começa assim: a cólera não resolve, agrava. Ela não resgata, complica. A cólera não ilumina, ela escurece. Não reúne, separa. A cólera não ajuda, prejudica. Não equilibra, desajusta. Não conforta, envenena. Não favorece, dificulta. Não abençoa, maldiz. Não edifica, destrói. Evite a cólera como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Mas se você amanheceu de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça, na sua voz, comece o dia rogando a bondade divina, o socorro providencial de uma laringite. Isso me lembrou quando eu comecei a fazer exposições aqui na casa. Agora eu não me lembro se foi a Rosângela, mas eu acredito que sim. Ela me contou que ela ora para que quando ela for falar alguma bobagem, Deus corte a voz dela. Eu já tenho medo porque eu falo muita bobagem. Quando vê, eu realmente fico sem voz. Mas ele citou ali o socorro providencial de uma laringite, justamente para evitar que fale alguma besteira, alguma consideração que depois a gente acabe por se arrepender. Nós temos que compreender que é impossível a gente passar pela Terra sem nenhum tipo de desequilíbrio. Por vezes nós vamos sim ter desequilíbrios, mas a gente tem que pensar o que esses desequilíbrios vão causar. A gente sempre tem que raciocinar, por mais que a gente vá ter desequilíbrios, nós não vamos passar mais nenhum dia sem ficar estressados, nunca mais vou ter raiva, agora eu tô concentrado, tô focado. Nós vamos ter sim, isso faz parte do que a gente veio fazer aqui. Mas a gente tem que ver o que esses sentimentos fazem conosco e o que eles fazem com aquelas pessoas que convivem conosco. Temos que entender que 1000 nadas podem se tornar alguma coisa. Às vezes são coisinhas pequenas que acontecem no nosso dia a dia, que se juntar todas elas acaba causando um estresse tremendo. É como se fosse aquela gota que faltava para derramar um copo cheio de água na nossa vida. E isso, meus irmãos, por muitas vezes é a porta de entrada para os espíritos em desequilíbrio para a nossa vida. A luta anda muito calminha, eu vou dar uma agitada. É assim que eles pensam. E aí, eu vou sair de manhã, recebo uma resposta atravessada. Eu dou uma respirada. Saio de casa, alguém corta a minha frente no trânsito. Eu dou uma segunda respirada. Chego no trabalho, tem alguém sentadinho me esperando. Eu vim resolver aquele problema que faz tempo que a gente não resolve. Dou mais uma respirada. Na hora do almoço, puxa vida, esqueci o almoço. São várias pequenas situações que às vezes juntas, elas acabam nos tirando do sério. Só que vamos pensar de uma outra forma.
Se naquela primeira intercorrência do meu dia eu também respondesse atravessado àquela pessoa, eu não teria um problema a mais no meu dia? E se eu parasse para brigar no trânsito quando alguém cortou a minha frente? Não teria mais um outro problema? E se eu deixasse de resolver aquele problema que eu não queria no meu trabalho? Talvez mais à frente eu teria um problema maior, que eu teria que resolver também. Então, a gente tem que... É uma forma da gente entender o que a raiva, o que a cólera faz na nossa vida. Ao invés de ter 3 problemas, eu teria 6, 7, 8. Eu acresceria muito mais os meus problemas através do meu desequilíbrio. E os desequilíbrios, eles influenciam nas relações, no nosso psiquismo, na nossa saúde. E em momentos de desequilíbrio, com quem será que nós estamos conectados? Com certeza, nós não estamos conectados com o nosso protetor espiritual. Esses, com certeza, estão se escabelando, tentando mandar energias positivas, tentando mandar intuições que a gente não recebe, porque nós não estamos conectados a eles. Nós estamos conectados em outras energias pesadas, energias de raiva. E, obviamente, que dominar essa nossa má tendência é muito difícil. Por vezes, nós temos essa má tendência de outras vidas, ou da nossa infância mesmo. Nossa, que bonitinha, quando era neném, mas é braba. Deus o livre, deixar ela embrabecer, vira um Deus nos acuda. Aquele bebezinho depois vira uma criança brava, uma adolescente brava, porque a gente na adolescência já é desequilibrado mesmo, é normal. Depois, na vida adulta, não sabe lidar com as coisas negativas que nos acontecem. E aí, por vezes, a gente usa isso como uma desculpa. A raiva me torna cega. Eu não consigo mudar esse traço. Em mim é um traço muito forte, eu trago desde a infância. Mas na realidade a gente consegue sim. A gente é forte. Deus nos traz com algumas questões por resolver, justamente porque a gente consegue. Como a gente consegue? Não se deixando levar pelo orgulho, não ouvindo aquela vozinha, porque o orgulho, ele é uma chaga que nos acompanha e ele é como aquela vozinha que diz assim: Lu, tu não tá certa, cortaram a tua frente no trânsito, desce e briga. A razão é tua, por que tu não vai atrás da tua razão? Esse é o orgulho. E muitas vezes quando a gente dá vazão a isso, a gente esquece daquelas palavras que Jesus nos ensinou e que outro dia mesmo o Fábio falou aqui na exposição, que se alguém bater a nossa face, que nós ofereçamos também a outra face. O que ele quer dizer com isso? Para a gente nunca responder ao desequilíbrio do irmão com mais desequilíbrio, causando mais problemas, agindo errado, também da mesma forma que ele está agindo, porque às vezes a gente está reclamando do irmão, poxa vida, ele me xingou, e a gente vai lá e xinga ele, faz igual. Então, isso é uma forma da gente ver a vida, uma forma da gente pensar. E foi, às vezes, o orgulho, a ira, a raiva, a cólera, isso é totalmente contrário ao que a gente aprendeu com Jesus. Jesus só nos ensinou amor. Então, a gente tem que vibrar sempre no amor. E lembrar também que, às vezes, o orgulho, ele nos impede de ouvir não só os irmãos desencarnados, nossos protetores, que falam no nosso ouvido e a gente não escuta, mas nos impede de ouvir também aquelas pessoas que estão do nosso lado, os encarnados mesmo, que muitas vezes estão em condições muito mais claras de nos auxiliar, que estão vendo as questões de forma mais tranquila, sem aquele véu da raiva. Quantas vezes a gente está abalado por algumas questões pessoais e nós acabamos despejando naquelas pessoas que estão ao nosso lado. Ao menor contratempo que acontece, a gente usa toda a nossa raiva naquelas pessoas, as nossas angústias, nossas irritações, sem avaliar que essas pessoas, além de não ser responsáveis pelos nossos problemas, muitas vezes estão tentando nos ajudar. Cegos pela raiva, a gente não ouve, porque a ira não permite diálogo. Ela afasta a razão e a consciência de que nós estamos lidando, muitas vezes, com pessoas que, como nós, também têm sentimentos.
Então, às vezes, a gente fala para as pessoas coisas que, se a gente ouvisse, iria magoar muito. Mas, às vezes, cego pela raiva, cego pelo sentimento de cólera, a gente acaba despejando por cima das pessoas sem pensar que a gente pode estar magoando, que a gente pode estar ferindo. E ao nos depararmos com questões graves, é muito importante ter em mente que a pessoa ao nosso redor poderá ter uma solução para a nossa necessidade naquele momento. Poderá me ajudar a conduzir o meu problema de uma forma menos desgastante. Só que tudo vai depender da forma que a gente estiver se posicionando. Se a gente se irritar, se a gente agredir, vai ser muito mais difícil a gente conseguir desenrolar a questão. Se buscamos, ao contrário, o diálogo e a conciliação, nós vamos descobrir os recursos que vão ajudar a encontrar a solução. Às vezes a gente quer muito a solução para algum problema, só que a gente pensa só no problema. E aquilo que a gente foca cresce. Quando a gente pensa muito no problema, ele vai crescendo. A gente não consegue ver a solução. E às vezes a solução está ali na nossa frente, só que a gente não tem condições de ver. E a gente não aceita o que as outras pessoas nos falam, por conta do nosso orgulho. Porque a gente acha que a gente tem razão. Infelizmente, por muitas vezes, para a gente viver bem, a gente tem que esquecer essa parte de ter razão. A gente tem que apenas focar em viver bem. Ouvir o que o outro irmão tem a nos dizer. E se faz sentido para a gente pratica isso. Ou se não, a gente deixa para lá. Pensamos na raiva como um vício de drogas ou vício de álcool. Muitas vezes, durante o uso das substâncias, a pessoa é levada ao delírio, perdendo a capacidade de discernimento sobre o que é certo e o que é errado. E o que acontece? Essa pessoa fica à mercê daqueles irmãos que também precisam alimentar o seu vício, através de nós que estamos encarnados. Então, a raiva, ela funciona da mesma forma. Ela nos cega. E por muitas vezes a gente acaba ouvindo as instruções daqueles que, chamados através da nossa afinidade, da nossa energia, alimentam a sua raiva através de nós. Então, por isso é tão difícil às vezes a gente controlar a nossa raiva. Não é só a nossa, é a nossa e dos irmãos que estão em volta, que foram atraídos por nós através da nossa energia. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar do nosso pensamento, daquilo que a gente fala, das nossas atitudes, e principalmente porque no momento de raiva, a gente fala muita coisa que não é o que a gente pensa, não é o que passa dentro do nosso coração. Então a gente tem que cuidar porque isso nos causa às vezes um problema tão grande que depois é tão difícil da gente se desvencilhar, porque eu tenho o meu problema e eu tenho o problema daqueles irmãos que se aproximaram de mim através da minha energia, que não estava lá essas coisas. E aí, para a gente conseguir memorizar bem isso, eu trouxe uma historinha de um homem chamado Arthur, e quem conhecia ele pela sua inteligência, por ser uma pessoa dedicada no trabalho, um homem esforçado pela sua família. Contudo, ele tinha uma pequena fraqueza, uma fraqueza difícil de controlar, que era a raiva. Pequenas contrariedades, qualquer coisinha pequena do dia a dia, já tirava ele do sério. Um comentáriozinho atravessado, um atraso no trânsito, algum erro dos filhos ou da esposa, tudo era motivo para gritos, batidas de porta e palavras ásperas. Apesar de ele não ser uma pessoa fisicamente violenta, as suas palavras feriam como lâminas, e ele se justificava dizendo: "Eu sou assim, explosivo, mas depois passa." E realmente passava para ele, mas não passava para os outros. Com o tempo, a esposa acabou se fechando em silêncio, os filhos começaram a evitá-lo. No trabalho, os colegas começaram a manter distância e a saúde dele também não ia muito bem. Insônia, palpitações, dores no peito. Um dia, após uma discussão intensa com o filho mais velho, Arthur saiu de casa gritando e dizendo que não queria mais saber de ninguém. Dirigiu sem rumo e, dominado pela raiva, ele sofreu um grave acidente de trânsito. Ficou entre a vida e a morte. Foi então que ele teve aquela experiência de quase morte. Afastado temporariamente do corpo, o espírito ficou livre
e ele foi amparado pelo seu benfeitor espiritual. Esse espírito sereno e luminoso lhe mostrou as imagens do passado. Cada explosão de cólera trazia uma consequência invisível. As mágoas que ele deixou nos corações, as energias negativas que se formaram ao redor dele, cada vez que ele explodia, ele se intoxicava espiritualmente a cada explosão. E ele pôde ver esse tipo de coisa que foi tão prejudicial à saúde dele, só que não era visível aos nossos olhos de encarnado. Então, naquele momento, eles tiraram esse véu e ele pôde ver tudo o que acontecia quando ele tinha uma explosão de raiva. Viu também como que aquela raiva vinha de outras encarnações. Em outra encarnação, ele havia abusado de poder, ferido pessoas e acumulado um padrão vibratório agressivo que por muitas vezes se repetia. Então o irmão lhe disse com ternura: a cólera é como um fogo mal controlado, consome o que está ao redor, mas também destrói quem o carrega. Você veio ao mundo com a chance de domar essa fera interior. Ainda há tempo, se houver vontade. Depois, dias no hospital, ele voltou à consciência física com o coração transformado. Não foi fácil, mas começou um novo caminho. Buscou o evangelho, passou a frequentar reuniões espíritas, pediu perdão à família e começou a trabalhar seu temperamento com humildade. Não se tornou uma pessoa perfeita, mas lutava a cada dia para reagir com serenidade. Sabia que a raiva não era apenas um defeito, era uma prova. E a cada vez que vencia, um pouco da escuridão do passado se dissipava. Então, meus irmãos, eu desejo a todos que a gente possa vencer essas nossas provas, as nossas provas da raiva, da cólera ou do nosso desequilíbrio do dia a dia. Que a gente consiga pensar que muitas vezes quando a gente explode, a gente acaba magoando as pessoas que estão ao nosso redor, mas a gente acaba se prejudicando muito. O nosso espírito, a nossa saúde, e a gente acaba também não conseguindo ouvir aquele irmão benfeitor espiritual que tanto tenta nos ajudar, mas que às vezes a gente não escuta, porque a gente às vezes é teimoso. Então, nesse momento, meus irmãos, eu peço que todos elevem seu pensamento a Deus, a Jesus, fechem os olhos, mentalizem a sua casa, mentalizem aquele familiar que não pôde estar aqui e mentalizem também os irmãos benfeitores espirituais aqui da casa, mentalizem também aquilo que vieram buscar para cada um, que cada um possa sair daqui melhor do que chegou. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja.